então, voltar para o assunto que a gente conversava um pouco antes aqui com a Milena, porque ontem à noite o presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, a Abrava, o Wallace Landim, anunciou que os caminhoneiros fariam uma paralisação nos portos a partir da meia-noite desta segunda-feira. Nós temos inclusive um vídeo que ele publicou nas redes sociais fazendo esse anúncio. Daqui a pouquinho a gente roda para entender um pouco mais do que ele falou nesse anúncio. O objetivo da categoria dos caminhoneiros é pressionar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a votar a medida provisória que altera regras sobre o piso mínimo do frete e que também atende a outras demandas dos caminhoneiros. Esse texto ele foi editado pelo presidente Lula em março, mas ele precisa ser votado pelo Senado. Ele já foi aprovado na Câmara, mas agora aguarda essa decisão do Senado. E ele precisa ser aprovado até a próxima quinta-feira, senão pode acabar perdendo a sua validade. Vamos conferir, então, o anúncio do Wallace falando sobre essa possível greve, essa paralisação dos caminhoneiros. Dia 12/7/2026. A gente já tem ele ao vivo? Estou vindo aqui, pessoal, para falar com toda a categoria. Muitos vêm acompanhando a nossa luta, várias lideranças de todos os estados, em Brasília, para aprovar a MP 1343, que salva a categoria, que tira a multa do entre-eixo, que tira ali a questão do sofrimento da categoria, dá autonomia para a NTT fazer a fiscalização da planilha de custo mínimo, dá autonomia para a NTT cuidar da questão das GRs, da gerenciadora de risco, e principalmente para você que é seletista, um salário base de R$ 5.000. 2 semanas a gente vem lutando para que o Senado coloque na pauta para ser votado e até agora nada. Foi feito uma Pois é, a gente viu um trechinho aí do anúncio feito pelo Wallace e a gente tem o Wallace ao vivo aqui com a gente para comentar então um pouco mais sobre essas reivindicações dessa categoria que é tão importante para o nosso país. Boa tarde, Wallace. boa tarde, Camila. Um prazer aqui estar falando com vocês. De Obrigada. fato, a gente vem aí muito preocupado com a situação que está sendo construída aqui no nosso meio, né, do transporte, né? Eu queria que você começasse então contando como está a situação nesse momento agora. Vocês fizeram algumas paralisações, né? Vocês estão parados por enquanto só em São Paulo. Em outros locais, os caminhoneiros já aderiram a essa paralisação. Explica pra gente em que pé está essa situação. A gente fez uma reunião com as lideranças nacionais, né? Foi deliberado que, de fato, parassem os portos do país, né? Como Santos iniciou, ali o pessoal de Salvador, e a gente está ampliando aí para os outros pontos, né? Outros portos. A gente precisa, de fato, que o presidente da casa tenha sensibilidade para colocar a MP 1343, né? A ser apreciada no Senado, essa MP que, de fato, protege não 100% a categoria, mas uns 70%. Né? O transportador hoje está passando muita dificuldade, né? Sem poder trabalhar, sem poder carregar os seus veículos, né? Aqueles veículos de 5 eixos, 6 eixos, 7 eixos, né? E a gente não precisa resolver essas questões, e inclusive está dentro da medida provisória essa principal colocação aí que a categoria está sem trabalhar. Wallace, e eu queria entender qual que foi essa repercussão do seu vídeo. Depois que você postou o vídeo, fez esse anúncio, você foi procurado por alguma outra liderança, por algum político? As lideranças nacionais foram procuradas? Como que foi a mobilização logo depois desse anúncio? Na realidade, a gente já tinha conversado, né, em uma reunião com a liderança nacional, né, a gente teve uma sinalização da Secretaria-Geral da União, né, que, segundo eles, o presidente Lula tinha conversado com o presidente da Casa, com o Davi, né, e ficou proposto para colocar amanhã, né, na terça-feira, a medida provisória, porque ela caduca no dia 16, né, então a gente não tem muito prazo. Essa briga aí que a gente vem observando, né, referente à questão do jogo político, aí uma moeda de troca, né, aí medida provisória da cúpula do Senado junto com a Casa Civil, isso é a pauta Brasil, pauta que move a economia do país, que são os caminhoneiros,
Isso a gente precisa mudar esse cenário do Brasil, né? E o presidente da casa precisa exercer a sua função que foi deliberado a ele, né? Presidente da casa, ele precisa de fato colocar, independente se vai ter êxito ou não, né? Pois é, agora desde que você fez esse anúncio, já teve uma certa mobilização, pelo menos aqui em Brasília, né? A nossa colunista Milena Teixeira estava comentando que deve acontecer hoje uma reunião entre líderes da oposição, ligados ao governo, também algumas lideranças da sua categoria, para tentar costurar pelo menos algum acordo para garantir que a medida provisória continue em vigor. Mas eu queria saber de você se, caso o Senado não dê essa sinalização, não consiga um acordo, pelo menos até amanhã, vocês devem de fato parar no Brasil todo? Tem uma estimativa de quantos por cento da categoria deve aderir a essa greve? Camila, referente à questão da movimentação, a gente inicia e não sabe como que termina. Eu posso te dizer é que a gente está muito mais preparado do que 2018. Né? Então, a gente precisa, de fato, olhar esse cenário que está acontecendo hoje perante a nossa categoria. Né? Você nunca me viu e nunca vai me ver fazendo campanha contra governo A ou contra governo B, sempre lutando pelo nosso transporte rodoviário do país. Então, a sugestão agora que a gente vem colocando, né? Que a gente vem colocando para todos é que, de fato, cruze os braços até na data de amanhã para ver se, de fato, vai colocar na pauta e, se aprovado, a gente não vai aceitar perder a MP 343. Wallace, e eu queria entender um pouco, que você explicasse um pouco melhor essa sua afirmação de que vocês estão mais preparados do que em 2018. Isso é porque você vê uma maior aderência mesmo da categoria? Vocês conseguiram mobilizar mais a categoria nacionalmente? Por que essa percepção de que agora é um momento em que vocês estão mais organizados do que em 2018? Em 2018, a gente paralisou o país, né, pelos grupos de WhatsApp. Não que hoje a gente também está usando essa mesma ferramenta, né? Só que hoje o grupo está muito mais unido do que no início, né? A gente tem aí os 54 pontos do país aí estrategicamente e quem está chamando essa paralisação, na realidade, não sou eu, não é o Zé Trovão, não é o Pedro Zé, né? Então, quem está chamando essa paralisação é o próprio presidente da casa, Davi Alcolumbre. E se não colocar a nossa medida provisória para ser votada, de fato, nós vamos levantar um movimento nacional igual ou maior do que 2018. Isso eu afirmo para você. E eu queria que você explicasse, então, para a gente fechar, para quem nos assiste, não está tão por dentro dessa medida provisória, por que essa MP do frete é tão importante para a categoria? Na realidade, como já foi colocado, né, a Lei 13.703/18, que a gente conquistou lá em 2018, veja só quantos anos faz. E até hoje a gente não teve a eficácia, né, ali a questão da fiscalização. Dentro da medida provisória, trará autonomia para a NTT fazer a fiscalização. Dentro da medida provisória, está lá tratando referente à questão das multas, que são as multas de entre-eixos, das balanças que os caminhoneiros tomam. Está lá dizendo também referente à questão do INSS. Muita gente desconta o INSS, principalmente dos autônomos, e não repassa. Lá dentro da medida provisória está falando referente à questão das GRs, que são os planos de gerenciamento de risco. A equalização de eixos, que os caminhões estão sem trabalhar hoje, porque não estão carregando os veículos de 5, de 6 e 7 eixos. Muito pai de família hoje está sem trabalhar porque a planilha de custo mínimo, do jeito que foi feito lá atrás, ficou atrativo o veículo de grande porte, que é o 9 eixo. Então, a gente precisa fazer essa equalização para que todo mundo volte a trabalhar com tranquilidade. Né? E sem contar que colocaram também, dentro da medida provisória, um salário para o seletista, aquele que faz a longa distância, um salário base aí de R$ 5.000. Wallace, queria agradecer muito por ter estado aqui com a gente no Agora Metrópolis. Qualquer novidade, qualquer atualização, você volta para falar um pouco mais aqui com a gente. Até mais. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. E agora a gente vai para mais um intervalinho.